Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Semana passada eu falei do discernimento espiritual, quem lembra? Discernimento espiritual. Com discernimento espiritual a gente foi falado também da profundidade, das profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece a profundidade, a profundeza de Deus, e ele sabe como nos mostrar o caminho, como nos endireitar, dar o discernimento, a iluminação, o haja luz de Deus, a iluminação para a gente entender o que Deus quer realmente fazer. A gente precisa tomar decisão. Falamos também, quem lembra? Você lembrou, Emílio, do outro assunto que nós falamos? A gente falou sobre a linguagem de Deus, qual que era a linguagem de Deus. Que era o Espírito Santo intermediador entre nós e ele. Mas eu usei uma palavra nisso tudo. Usei até assim uma... Falou tudo. Oi? Tradutor. Amém? O Espírito Santo é o tradutor. Ele conhece, assim como nós, se for para um outro país ou eles virem até nós, precisa de um tradutor, porque a gente não vai entender, ou nem eles vão entender a gente. E o Espírito Santo, ele conhece a profundidade, as profundezas de Deus, e ele é o tradutor para a nossa vida. Nenhum de nós sabemos nada. Hoje a gente vê pessoas tentando, falando coisas inexistentes, só eles encontram, não sei aonde. Falam coisa absurda, falam coisa absurda. E eu creio na simplicidade da Bíblia, claro, com um pouco de teologia, para a gente interpretar um pouco mais, entender mais fácil o texto. Mas eles falam coisas absurdas, vocês não têm noção do que eles falam. E intitulam que são teólogos, e na verdade a gente não consegue. Obrigado, minha esposa. Compreender aquilo que eles estão falando. E nós estamos aprendendo na simplicidade, através desse tradutor, que se chama Espírito Santo. Depois a gente não conseguir dar sequência na unção, que também ele vem e ele nos unge com a sua unção, para que nós possamos executar o seu serviço. E hoje, eu gostaria de falar com vocês hoje alguns assuntos que vai fortalecer a fé dos irmãos, a confiança espiritual. Porque às vezes, muitos pensam que confiam, muitos pensam que acreditam. Talvez acreditar enquanto nada está acontecendo até parece fácil, mas acreditar quando as coisas começam a tumultuar diante de nós, o nosso caminho, quando as coisas começam a ficar confusa ao nosso olhar, ao nosso entendimento. Mas aí nós entendemos que precisamos entender que nós não andamos pelo que nós estamos vendo, nem pelo que nós tocamos ou que nós sentimos. Nós não andamos por sentimento, desculpa. Nós andamos por fé. A fé acredita que vai acontecer o milagre de Deus. Ainda que pareça impossível, mas a fé nos leva a acreditar. Amém? Assim como fez Abraão, creu contra a esperança. Por quê? Porque a esposa dele não tinha como, todo mundo sabe.
As possibilidades dela dar à luz seriam impossíveis aos olhos do homem, da medicina, da ciência daquela época, até hoje. Mas quem estava na parada era Deus. Quem estava no negócio era Deus. E com Deus tudo se torna possível. E para Deus tudo é possível. Para nós não é fácil, às vezes. De fato, não é não. Mas nós não estamos confiando em nós. Estamos confiando na força e no poder de Deus. E eu queria falar um pouco também dos cristãos de hoje. Quando fala de hoje, já de 20, 25, 30 anos atrás, parece que não mudou muita coisa a atitude de cada um. E o cristão de hoje, o escritor começa dizendo: não vamos nos tornar místico ou misteriosos aqui. O que é uma pessoa mística? Acho que eu já perguntei para vocês. Palavra mística. Tem uma professora aqui, não é possível. Vou até pôr óculos para vê-la. Alguém pode ajudar ela, aceita ajuda, não aceita? Não é porque ela é professora, ela sabe tudo. Mas eu vou cobrá-la em tudo. Alguém quer ajudar? O que é uma... significa essa palavra mística? Ela já está falando. Cadê a Stephanie? Você que sempre acompanhou a Emily. O que significa essa palavra mística? Ela vem do quê? De mistério. Algo misterioso. Né? Que para nós é misterioso. Eu até falei aqui. O Espírito Santo não vai lembrá-lo de algo que você nunca se preocupou em aprender. As pessoas já acreditam assim, pensam, mas o Espírito Santo vai me ajudar. A pessoa nunca aprendeu aquilo, ele não vai ajudar. Então nós precisamos entender na linguagem e aprender também que tudo há uma condição para nós. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Então ele não vai fazer nada. Ele não vai lembrar nós de nada a respeito do que nós não preocupamos em aprender. Ou como que ele vai lembrar? As crianças costumam perguntar aos pais: por que tenho de estudar a Bíblia e a igreja hoje? Na verdade, grande número de adultos está pensando a mesma coisa. Que as crianças pensavam e perguntavam: por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ir à igreja hoje? Tem muitas pessoas adultas hoje que pensam e perguntam sobre isso. Estou indo na igreja, mas estou indo demais. Tá? A resposta: isso dá ao Espírito Santo algo para fazer a você lembrar. É uma oportunidade não para a igreja, não para o pastor, mas para a gente mesmo, porque isso está dando oportunidade para o Espírito Santo lembrar o que você aprendeu aqui hoje. Amém? A hora que você menos espera, a palavra pode não estar na tua mente, mas a hora que você menos espera, se você estiver em apuros, o Espírito Santo vai te lembrar essa palavra que você aprendeu aqui. Mas se você não aprendeu, como que ele vai te lembrar? A nossa vitória, ela está sentido, ela faz parte disso. Amém? É o sentido de toda a nossa vitória. E ele, para trabalhar, ele precisa ter o material. É como orar antes de uma prova. Uma prova, o Espírito Santo ajuda. Aliás, a pessoa fala assim: Espírito Santo, ajuda-me com essa prova. Não é verdade? Está lá, né, a Beatriz, aí, as meninas que estudam
vai fazer a prova na hora que lembra de Deus, não é? Verdade? Lembra de Deus na hora da prova, não é? Espírito Santo, me ajuda, né? Me ajuda. Agora eu não sei o que vai cair, que tipo de questão. Fala de tipo de matéria, que é questão, melhor. Amém? Que vai cair. Você faz prova difícil para os outros, né? Ó, o Espírito Santo, ó. Viu? Então, me lembra das coisas. Me ajuda a lembrar das coisas que estudei. As coisas que? Estudei. Essa oração, supõe que você tenha estudado. Ótimo. Mas se não estudou, como é que vai lembrar? Se você não estudou, como que o Espírito Santo vai te ajudar a você lembrar do que você não estudou? Vocês estão entendendo como funcionam as coisas, irmãos? Nossa, fui mal, hein? Lógico que foi. E cola não faz parte. Hoje o negócio está bem, ó. Tá cheio de câmera. Viu? Prova debaixo do sapato, da sola. Acabou. Amém? Quem já prova, não é que fala? Esqueci. Cola. Quem já colou aqui? Não, levanta a mão. Levanta não. A hora que eu vi a manifestação é muita gente. É muita gente. Oi? Lembra daquele testemunho lá em Ribeirão? Graças a Deus, Deus preparou uma pessoa para me colar e eu passei. Você lembra? Lembro disso. E é testemunho, sim. Né? Deus me abençoou, mas tinha uma pessoa que me deu a colinha do lado. Foi mesmo. Aí não funciona. Então não tem como, se a pessoa não estudou, pedir para o Senhor na oração para ajudar. Não peça ajuda ao Espírito Santo, porque não há nada em que ele possa apoiar. Ele vai apoiar o quê? Está entendendo, irmãos? Mas se você estudou e fica com a cabeça quente naquela hora de responder as questões e fica... Aí pede ajuda para o Espírito Santo. Poxa, eu não estou lembrando de nada aqui, mas ele vai lembrar porque você foi honesto, você estudou. Amém? Em João capítulo 16, versículo 14 e 15, Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Quem está vendo? Vamos lá? E ele? Cadê? Quem vai ler? Ele glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém? A função do Espírito Santo é essa. Tudo quanto o Pai tem. O próximo, vê se o 14 e o 15, dá uma olhada. Tá lá? Pode ler. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Vocês estão entendendo, irmãos? Para vocês, nós estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo, ele conhece a profundeza de Deus. Ele sabe como te ajudar. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, ele sabe como nos ajudar. O Espírito Santo ilumina. O que é iluminar? Parece simples, né? Mas só para a gente entender. O que é iluminar? Trazer luz. Trazer luz. Amém? Luz ao quê? É escuridão, aquilo que está inexistente para você. Talvez você não esteja vendo, você não sabe a respeito daquilo. O Espírito Santo, ele ilumina.
Ele ilumina a nossa mente e nos faz lembrar de falar a palavra de Deus para nos manter junto com Cristo. Vocês já repararam que nos momentos de apuro, nos momentos de dificuldade, de dor, de enfermidade, luta, tribulação, sempre aparece um louvor, sempre aparece uma palavra. Sempre que alguém conta, olha, esse louvor ou essa palavra batia na minha mente. Porque o Espírito Santo te faz lembrar, porque quando ele te lembra aquilo, você se coloca junto a Deus, a sua palavra, e Deus abençoa. Amém? Amém? E permitir que você e eu glorifiquemos a Cristo. E nós fazemos, e nós vamos também dizer aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Em Mateus capítulo 10, no versículo 19, Jesus ele dá um bom exemplo disso. Vamos ver o que está escrito? Eu gosto que ler, vamos ler, irmãos, todo mundo, não tem preguiça de ler não. Se leu errado, volta de novo, não tem problema nenhum. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso está querendo dizer o que Cristo está querendo falar, Emily? Que na hora que a gente for falar, não é para a gente ter cuidado, porque o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós... Um momento de apuro, um momento ali, as pernas estão tremendo. O que falar? O Espírito Santo ele vai iluminar. Ele vai falar conosco. Nós não estamos só. Ele está mostrando para nós que nós estamos só. Nós queremos acreditar que estamos só, mas nós não estamos só. A palavra de Deus prova que nós não estamos só. Ele está conosco. Amém. Amém. Os apóstolos teriam aquilo de que necessitavam. Quando chegasse a hora, aquilo que eles necessitassem, quando chegasse a hora da necessidade, ele não lhes deu antecipadamente um livro de discurso. Ele não deu isso. Muitos de nós queremos de Deus que Deus ilumine agora sobre o que vai acontecer daqui a um ano. Não é verdade? O que vai acontecer comigo daqui a um ano? Nós preocupamos com as coisas de Deus, Nós preocupamos com as coisas de Deus e não pretende conceder. Deus não vai dar para nós antecipadamente. Eu vou mudando algumas coisas aqui. Ele não vai dar para nós antecipadamente. Ele não vai dar. Deus trabalha na hora certa, no tempo certo, na hora certa. Ele não chega atrasado, não chega adiantado. Ele chega na hora certa. Jesus, porém, afirma: quando chegar a hora, o Espírito Santo fará. Quando chegar a hora, o Espírito Santo fará lembrar do que precisa, do que nós precisamos. Essa é a tarefa do Espírito Santo. É nos lembrar na hora que nós precisamos. Amém? Não é antecipadamente, não. Na hora que nós precisarmos, que nós vamos precisar, Ele vai manifestar e vai abrir um caminho e vai iluminar um caminho para nós, uma saída. E ele ainda lamenta que é pena que tantos evangelhos limitem essa promessa da orientação e lembrança do Espírito Santo aos primeiros discípulos. Se formos limitar a promessas dos homens que a ouviram naquela noite, temos então de restringir todo o discurso do cenáculo a eles. Já que essa promessa faz parte do mesmo contexto, isto é, quer dizer, a mesma coisa que eles aprenderam no cenáculo, é a mesma promessa que nós também estamos aprendendo hoje, estamos aprendendo agora, também aqui. E isso é algo que bem poucos expositores bíblicos estão dispostos a fazer, expor. Que Jesus, da mesma forma que agiu, ele atuou com os discípulos, lá no cenáculo, ou nas reuniões,
particular que ele fazia. É o mesmo Jesus, é o mesmo ensinamento que nos ensina hoje. Mas isso muitas das vezes não é. Hoje a gente olha pessoas dependentes. Pessoas que depois que saem dali não sabem nem o que é, quem elas são. Então nós precisamos aprender isso, dar valor à palavra do Senhor, no que Ele está falando conosco. Amém? O que Ele está fazendo. É isso que Ele faz? Então acredita. Amém? Não adianta nós tentarmos outra coisa, não vai funcionar. Se é aquilo que Jesus quer fazer, é Ele quem vai fazer para cada um de nós. Amém? Mas a promessa do ensino da recordação do Espírito é para todos os cristãos, para todos nós. O Espírito Santo recordar no nosso coração o que nós aprendemos. Às vezes, cada louvor, esse louvor mesmo nós cantamos esses dois, acho que é os dois. São louvor que estava há quanto tempo guardado, e de repente vem na minha mente após a oração. Eu começo a cantar o louvor, pergunto para a Benedita assim: mas você lembra desse louvor? Ela falou: muito pouco. E faz tempo que a gente não canta. Mas o Espírito Santo traz. Como que ele faz isso? Porque eu conheço o louvor. Talvez eu possa não conhecer ele totalmente, a letra dele, mas eu conheço ele. Ele vem naquele momento: Pai, viemos te adorar. Então a gente adora. Aquele outro quero subir o Monte Santo, Senhor. Então são coisas que Deus desperta a gente. Palavras fortes. A gente sonha com palavra forte do Senhor Jesus falando, porque nós lemos a palavra. E o Espírito Santo recorda, traz a recordação do coração: olha, você não está sozinho, adora Ele. Amém? E às vezes, sozinho a gente faz um culto. Eu faço culto, irmãos. Às vezes até sem a Benedita e o Juninho, eu sei que ela também faz. Eu faço culto, eu vou falar de mim, eu faço culto. Sozinho orando, daqui a pouco começo a cantar, ela escuta, já está lá na sala, eu estou lá no quarto, começo a adorar o Senhor. De madrugada eu estou moderando um pouquinho, mas às vezes eu adoro o Senhor. De madrugada, após uma palavra de oração. E logo em seguida ele vem com a palavra dele e fala comigo. Amém? Eu nunca saí de uma oração sem ouvir uma resposta, sem ouvir. Eu nunca saí no silêncio de Deus. Por mais que ele não fala nada audível, mas a alegria dele eu sinto. Amém? Eu não saio do mesmo lugar, do mesmo jeito que eu cheguei. Seja em pé, andando, de joelhos dobrados, não importa. Sempre saio confortável. Não importa o que, ele tem sempre uma resposta. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Vamos ler João 14, 21 e até o 24. Está lá? Cadê o pessoal para fazer a leitura? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Vocês estão entendendo? Como que é? Ler pausadamente ali, só para a gente ir. Aquele que me ama, será amado de meu Pai. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Amém. Se você ama a palavra de Deus, o próprio Cristo, na ajuda do Espírito Santo, se você o ama, você será amado do Pai. Amém? E o que mais? Eu o amarei e manifestarei a ele.
Ele diz que vai nos amar e manifestar para nós. Amém, irmãos? Amém. Vai manifestar a nós. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor não falha. Falei, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. Os reinos vêm e vão. O Império Romano, eu uso essa expressão, veio e foi também. Não se fala mais nisso. Veio tantas coisas e foram. Bom ou ruim, mas vai. Amém? Mas a palavra do Senhor, traduzida pelo Espírito Santo em nossos corações, em nossa vida, quando nós praticamos, isso não vai. Isso fica, isso vai permanecer por toda a eternidade. Amém? Então eu fico vendo esse tipo de coisa acontecer. Além disso, essa promessa está exatamente no mesmo versículo 26, que é a promessa feita por Jesus sobre o ministério geral de capacitação do Espírito. Limitar então a promessa e experiência do ensino e lembrança do Espírito ao primeiro século é o mesmo que limitar o papel do Espírito como ajudador divino ao primeiro século. Agora nós vamos entrar na confiança espiritual. Porque não adianta nada nós termos a palavra, termos o ensino, mas não ter uma confiança em Deus. Um terceiro aspecto do ministério de iluminação do Espírito, o terceiro aspecto, é a confiança espiritual concedida por Ele. Então é a confiança espiritual concedida pelo próprio Espírito de Deus, que nos leva a confiar em Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós não podemos negar isso. Quem vai fazer a leitura? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Lê de novo, olha que beleza. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. De fortaleza, amor e moderação. Há uma outra versão que fala outra coisa. Deus não nos deu um espírito de covardia. É mais pesado um pouquinho, né? Mas nós entendemos que Ele não nos deu o espírito de... Não. Temor. Amém? Você sabe para onde você está indo? Quem sabe? Para onde você está indo? Nós estamos aqui, irmãos. Não é? Estamos vivendo, tal. Cada um passa um dia diferente do outro. Um dia sorrindo, outro dia mais chateado, outro dia chorando. Mas estamos aí. Mas indo para onde? Para onde você está indo? Por isso que muita gente está perdida. Está caminhando, mas não sabe para onde está indo. Estou indo para o céu. Está indo para o céu que jeito? Amém? Não temos de ser cristãos tímidos. Porque mediante a iluminação ou esclarecimento do Espírito Santo, podemos saber para onde vamos e o que está acontecendo. Amém? Só vamos saber para onde nós estamos indo. É pela iluminação, esclarecimento da palavra. Aí nós vamos entender para onde nós estamos indo.
Quando nós tivermos isso, aí com certeza nós vamos saber, vocês vão saber para onde vocês realmente estão indo. Podemos saber para onde vamos e o que está acontecendo. Quando sabemos isso, sentimos a palavra falada, confiança. Quando nós temos esclarecimento e sabemos para onde nós estamos indo, esclarecimento de tudo, aí nós vamos ter aquela confiança que precisamos na palavra de Deus. É que muita gente não tem. Por isso que as pessoas acham que igreja é uma coisa que funciona, entendeu? Não. Quando você souber disso, você nunca mais vai deixar Jesus. Quando as pessoas deixam Jesus é porque elas ainda não sabem. Completamente não foi esclarecido na mente. Por isso que a gente louva a Deus. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. É porque quando tem o esclarecimento da palavra, a iluminação da palavra na nossa mente, nós temos a confiança. E quando nós temos a confiança, não tem por que afastar de Jesus. Não tem por que trocar um culto desse por qualquer outra coisa. Amém? Veja um exemplo disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 e 38. Mandou a ele chamar os anciãos da igreja. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? Porque é um estudo, a gente não tem tempo para ficar no texto. O texto é muito lindo, muito edificante. Aqui nós vemos aqui esse exemplo, a história da despedida de Paulo. Essa é uma história de despedida do ministério. Ele estava despedindo os presbíteros de Éfeso. E no versículo 22 e 23, para a gente entender melhor esse mesmo capítulo, vamos lá. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera visões e tribulações. Já imaginaram isso, irmãos? Paulo, em todo o seu ministério, tá certo que ele teve um período bem complicado na vida dele, de perseguição aos cristãos. Depois, quando ele se torna ele veste a camisa de verdade, ele abraça a causa. Mas agora ele estava chegando no final do seu ministério. E ele estava dizendo que o Espírito revelava para ele de cidade em cidade. E Paulo declarou a esses homens que estavam a caminho de Jerusalém e que o Espírito lhe revelara que ele iria passar por grandes dificuldades. Então o povo ali onde ele estava ali, começaram a querer entristecer. Não vai, aquela coisa toda, todo mundo chorando. Falou. E Paulo levantou falando, não só estou preparado para estar preso, para ser preso, como para ser morto pelo nome do Senhor. Então, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Por que Paulo não desistiu e voltou? Ele podia fazer isso, e daí? Por que ele não fez isso? Porque em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, no versículo 24, né? Estava escrito isso. Paulo sabia que Deus lhe daria condições de completar seu ministério. Isso é confiança espiritual. Paulo tinha certeza que Deus ia dar condição para ele encerrar o seu ministério, completar o seu ministério.
Não importa qual é a visão, a missão que Deus deixou para cada um de vocês, para cada um de nós, mas a grande verdade, Ele está junto, nunca abandonou ninguém. Não importa, naquele tempo Paulo teve que pagar a sua vida, teve que entregar a sua vida, Pedro e tantos outros. Nós vivemos em um outro tempo em que eles pagaram esse preço. Nós precisamos também pagar o nosso preço de confiança em Deus. Confiar em Deus, saber que Ele é importante para nós, que Ele estava pronto para isso. Não importa o que você está enfrentando, o Senhor vai te dar graça para completar a carreira, completar o chamado. Então Paulo sabia para onde ele estava indo. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, mas para isso precisamos ter a iluminação. Por isso que as pessoas falam, mas em certa, não estou dizendo que eu já completei, não, eu luto muito. Eu luto cada dia, cada instante. Mas a minha maneira de crer não é que eu sou diferente. Não, todos nós devíamos ser assim. Todos nós. É a confiança, a iluminação de Deus que vem. E deixa você tranquilo. A iluminação de Deus, ela te faz você entender que o Senhor é... O que eu posso explicar para você? Ele é mais do que você imagina ou você espera. Então a iluminação, ele é um esclarecimento de quem Deus é. E quando me foi esclarecido quem Ele é, o que Ele faz, acabou para mim, irmãos. Acabou. Não tenho temor algum, não tenho preocupação de nada. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele vai me aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar ao longo do tempo. Ele não vai abandonar, Ele não vai deixar no meio do caminho. Ele não vai me deixar sofrendo, Ele não vai deixar ver navios, até que eu complete tudo aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, quando eu aprendi e entendi isso, acabou, irmãos. Fiquei tranquilo. Amém? Só que eu preciso o quê? Ser responsável. Ser responsável nas coisas de Deus. Se eu quero que as coisas de Deus dêem certo para mim, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que gastar mais tempo com as coisas de Deus do que comigo mesmo. Essa é a verdade. Aí sim, eu vou ter essa confiança. Não é necessariamente fácil. Ter confiança não significa que Deus vai tornar as coisas mais fáceis para você. Ah, não, eu tenho confiança, eu tenho fé, agora acabou. Não, Deus não vai fazer as coisas ficarem mais fáceis para nós, não. Elas vão continuar difíceis. Se fosse assim, você não precisaria de confiança. Se tudo ficar mais fácil, para que a confiança existe? Precisava de buscar a confiança. Confiança, ela só vem em momentos de... Precisa de confiança quando tudo está bem? Por quê? Está tudo certo, está tudo organizado. Aí precisa de confiança. Será que eu vou conseguir sair vivo lá? Está entendendo? Isso vai passar, vai passar. É o que eu estava dizendo para o pessoal lá no GP terça-feira. Eu falei dos ciclos da vida, eu falei do tempo. O inverno não vai ficar eternamente, ele vai ter que ir embora um dia, abrir espaço. Para a primavera, ela precisa voltar, mas ela também vai passar o seu tempo, vai ter que vir outra estação. Então eu estava falando isso para eles, essa estação que a gente enfrenta, seja ela politicamente, seja ela família, seja ela empresa, seja ela, não importa, isso vai passar, amém? Isso tem que passar, e sempre surgir coisas novas na nossa vida. E isso não é o homem que propõe, não, é Deus, viu? O homem não tem poder para propor nada para ninguém. O homem não tem poder para garantir nada para ninguém, mas Deus tem. E é Ele quem garante para nós. Então ter confiança não é
que as coisas vão ficar mais fáceis. Né? Foi bem isso que eu li. É possível que esteja enfrentando uma tempestade, como estava dizendo, em casa, no trabalho. Mas quando está andando no Espírito, ele diz, para avançar de qualquer modo. Ele fala, avance de qualquer maneira. Quando nós estamos nele, ele fala, avance. Não pare. Para a pregação de domingo, avance. Amém? Avance, mas o mar vermelho está na frente. Mas ele está mandando avançar. É Deus quem é dono do mar. Então a gente precisa o quê? O quê? O que a gente precisa? Se ele manda, nós melhorou. Amém, irmãos? Não volte atrás. Embora o caminho seja difícil, ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar ao seu lado. Glória a Deus. Não volte atrás. Não recue. Avance, que ele vai estar do seu lado. Alguns não dão ao Espírito Santo a oportunidade de acompanhá-los, porque tão logo percebe que a luta lá fora vai ser muito difícil. Aí não dá oportunidade para o Espírito Santo. Amém? O problema maior é esse, das pessoas não darem oportunidade ao Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Não conseguem enxergar no Espírito Santo um auxílio, uma ajuda, tudo que ele é. Domingo, Deus falou tremendamente a respeito disso. Quando nós damos oportunidade pro Espírito Santo. É quando Davi olha, todo Israel estava do outro lado do vale, uns escondidos, outro, o rei estava no palácio escondido, Saul estava no palácio, os irmãos de Davi, todo mundo escondido. Por quê? Porque eles estavam dando valor às coisas terrenas, aquilo que os olhos veem, aquilo que eles achavam. Mas Davi chegou, amém, irmãos? Dando oportunidade ao Espírito Santo. Davi chegou dando oportunidade. Olha, você vem contra mim com espada, escudo e todo esse tanto de tranqueira, mas eu vou contra ti, em quem eu valorizo, eu dou oportunidade, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E ele foi, e tinha um lugar certeiro para aquela pedra acertar, porque Deus, o Espírito Santo estava ali. Mas enquanto você e eu valorizar as coisas que não têm significado algum, é aquilo que vai ser a nossa resposta. A nossa resposta é aquilo que nós acreditamos. A nossa resposta é aquilo que nós damos oportunidade. Essa é a nossa resposta. Por isso que a vida de muitos, irmãos, vai ao fracasso, vai à derrota, vai à ruína. Porque nada nessa terra pode nos garantir. Nem o governo, nem o presidente, nem o prefeito, nem palavra de ninguém, de prefeito, de ninguém, nem palavra de ninguém pode nos garantir. O único que pode nos garantir chama-se Espírito Santo. Conheço um monte de gente, irmãos, que está aí a ver navios, por toda parte, está por aí, andando de um lado para o outro. Por quê, irmãos? Valorizou o que não devia ser valorizado, e não valorizou o Espírito Santo, as coisas de Deus. Quando nós valorizamos, damos oportunidade para Ele, Ele vai guerrear por nós. O Senhor pelejará por vós. Mas de que forma que Ele vai pelejar? Se está difícil financeiramente, como você vai conseguir? Os homens são limitados com a gente. Eles podem dar um certo valor X, mas vai acabar. Mas aquilo que o Espírito Santo dá nunca vai acabar. Aquilo que Deus dá nunca vai passar, irmãos, nunca vai acabar. Então é o evangelho que eu prego, que eu sempre preguei, sempre acreditei. Dessa forma, eu ensino dessa forma, dessa maneira, porque é assim que funciona. Dá oportunidade para o Espírito Santo te acompanhar. Aí você vai ver onde você vai chegar. Amém? Porque tão logo
Essas pessoas tomam outra direção. O Espírito Santo diz: contudo, que jamais nos enviará sozinhos. Ele nunca vai nos enviar sozinho, ele sempre nos dá a sua presença e poder para caminhar pela fé. Ele fala: não vai sozinho, vai com o meu poder, vai com a minha graça, vai com a minha virtude, vai com a minha visão. Alcança! É muita coisa, irmãos. Ele nunca vai sozinho. Amém? Ele sempre nos dá a sua presença para caminharmos pela fé. Ele nos dá confiança espiritual. A confiança do Espírito Santo muda a maneira como você enxerga e sente as coisas. Ela muda. Ela muda. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a coisa, irmãos, fica difícil. O que ela pensa? Alguns pensam até tirar a própria vida, porque é a saída que tem, que acha, porque não consegue enxergar, não consegue ver, prefere abandonar tudo, abandona a casa. Igual nós vimos uma notícia aí no noticiário. Um homem lá de Belo Horizonte, ele devia bastante, o pessoal começou a pressionar na casa dele, ele sumiu, todo mundo achando que alguém tinha raptado, alguém tinha matado ele estava escondido lá em Goiânia, de medo das pessoas, de medo de ser atacado, de ser morto por aqueles homens. Então, irmãos, mesmo que ele entrou em dificuldade, mas se ele tem a ajuda do Espírito Santo, ele ia dar uma saída para ele diferente. Amém? Então a confiança do Espírito Santo, ela muda a nossa maneira de enxergar ou sentir as coisas. Porque a gente pensa que a saída é essa. Eu penso que a saída é essa. Eu não tenho saída. Estou num beco sem saída. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos dá confiança, ele nos dá uma maneira nova de enxergar as coisas. Por isso que Paulo fala que a gente não anda pelo que vê, pelo que sente, pelo que pode tocar, mas nós andamos pela fé. Nós não sabemos o que tem do outro lado da montanha, mas eu sei que Deus sabe e Ele vai nos levar lá. Amém? De um jovem chamado Estevão. E ele agora acaba de ser rejeitado, condenado pelos líderes religiosos de Israel. No versículo 54, vamos ver o que diz o texto. Vocês não estão lendo, só estou vendo 3 pessoas lerem. Vamos lá? E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. 55 também? Pode ler. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha que coisa gloriosa. Os líderes estavam todo envolto ali, todo em volta de Estevão. Ele poderia parar de pregar. Falei, eu perdi minha vida à toa? Não, para ele não era à toa, não. Ele tinha a iluminação do Espírito Santo na mente dele, ele sabia qual era o valor daquilo tudo. E eles querendo apedrejar, fala que eles estavam com o rosto, estavam até roxo, de raiva, porque eles não estavam enxergando. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que muitas das vezes você está enxergando, sua família não está enxergando o que você está enxergando. Muitas das vezes as pessoas que estão à sua volta não estão enxergando, porque não estão tendo a iluminação que você está tendo. E aí interpreta as coisas diferentes. Os líderes, pessoas que tinham constantemente a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus, mas elas não estavam entendendo, porque elas não tinham a iluminação do Espírito Santo. Mas Estevão tinha. Amém, irmãos? Quando a pessoa tem
Quando você tem a iluminação, você não interpreta diferente, você vai interpretar com confiança. Amém? Então vamos lá. Mas Estevão estava cheio do quê? Fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus que está, e Jesus estava à sua. Isto é, ele viu algo que os outros não viram. Amém? O Espírito Santo iluminou os seus olhos espirituais, para que ele pudesse enxergar o que havia no céu. Abra os teus olhos. Tem uns louvores que vocês cantavam. Abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, eu quero te... É isso mesmo? Vocês estão entendendo, irmãos? O segredo é enxergar a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, para nós enxergarmos o projeto, o plano de Deus, senão nós vamos estar perdidos. Mas nós vamos sair daqui enxergando hoje, vocês vão sair daqui enxergando hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque eles estavam com raiva, mas Estevão estava tão tranquilo, tão sossegado, ele estava numa situação não privilegiada, uma situação difícil. E os outros que estavam para condená-lo não estavam enxergando, estavam irados. Isto é, ele viu algo que os outros não viram, e o Espírito Santo iluminou os olhos, seus olhos espirituais, para que ele pudesse enxergar o que havia no céu. Estevão estava prestes a perder a vida. Presta atenção nisso, irmãos. Perder a vida. Mesmo assim, há uma enorme diferença entre os que os filhos de Deus vê e o que o mundo vê. Vai sempre haver uma diferença quando você estiver vendo as coisas do jeito que o mundo vendo as coisas da maneira que você vê, alguma coisa está errada com você. Amém? Experimenta enxergar dessa forma, as pessoas não vão te chamar com facilidade para qualquer coisa. Ninguém vai querer estar muito perto de você porque não está enxergando o que você está enxergando. Amém, irmãos? Amém. Estevão viu quem? De pé. Quem Estevão viu de pé? Ele viu Jesus de pé. E quando Jesus se levanta... Quando Jesus se levanta, é porque algo bom vai descer até nós. Glória a Deus. Quando ele se levanta, não tem para ninguém. Aleluia. Estevão viu Jesus e revelou isso. Se todos nós aqui, todos vocês, vissem o inimigo, ficariam amedrontados, sim ou não? Mas se virem Jesus de pé à destra de Deus, o que vai acontecer? Se olhar para o inimigo, vai ficar o quê? Mas se olhar para Jesus e ver Jesus em pé à destra de Deus, qual é o seu comportamento? Você vai deixar de olhar para o inimigo e vai começar a contemplar a glória de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão vendo que coisa maravilhosa nós estamos aprendendo aqui hoje? Então nós estamos aprendendo a confiança espiritual. Saiba para onde você está indo. E não é necessariamente fácil. E agora, enxergando melhor... o que você tinha? Miopia, pus o óculos, agora está melhor. Não é assim? A razão de muitos de nós não sermos confiantes é estarmos olhando para as pessoas erradas. Sim ou não? Olhando para as pessoas erradas, olhando para a situação errada, olhando... Então, o que vai acontecer? A nossa vida continua, irmãos, ela não é hoje só. Tem amanhã, tem depois, e aí, como vai ser?
Se olhar para pessoas erradas, vai dar mal. Às vezes olhamos, presta atenção nisso, para o nosso chefe, como se ele controlasse os resultados, para os que são contra nós, como se eles controlassem os fatos. Mas quando você está cheio do Espírito, ele ilumina e passa a ver as outras coisas que não costuma ver. Você obtém discernimento sobre quem nunca teve. As pessoas não vão te resolver o teu problema. Experimenta ficar numa pior para você. Todo mundo some, eu estou dizendo no sentido mundo. Experimenta ficar numa pior. Você vai ver quem é quem. Mas quando nós olhamos para Jesus, o nosso discernimento se abre e nós passamos a enxergar coisa que você nunca viu antes. Amém? Passa a ter o quê? Discernimento. É o que nós precisamos. Discernimento. No caso de Estevão, né? No caso de Estevão, aqueles outros não viam o que ele via. Em sua cegueira espiritual, aquele povo pegavam pedras. Estão entendendo? Porque eles não estavam vendo. E os mataram. Mesmo enquanto ele orava para que eles fossem perdoados. A oração dele não era uma oração comum. Coloca na tela aí. 59:60. Cadê o pessoal? Cadê a Stephanie? Cadê a turma? Cadê a Jesquinha? Não leu nada hoje. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isto, estas palavras adormeciam. Olha aí, irmãos. Mesmo eles apedrejando uma pessoa que cai de joelho e brada bem alto, para Deus não imputar sobre ele aquele pecado. Mesmo assim, eles estavam tão cegos que continuaram o serviço. Olha a diferença de quem enxerga e de quem não enxerga. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso está dizendo que quando não enxerga, faz besteira. E quando enxerga, faz a coisa certa. Amém? Então, entenda isso aí. O Espírito Santo iluminou e encheu. Você está sendo abusado, maltratado? Está sendo desprezado, insultado? O que precisa é da iluminação, da plenitude do Espírito. Por quê? Se você está sendo maltratado, você está sendo abusado, você está sendo ridicularizado, por que nós precisamos da plenitude do Espírito Santo? Em que sentido, Beatriz? Para quê? Ajuda ela, Helena. Para dar discernimento, o que mais? Para que mais, gente? Para não cometer nenhum erro. Não cometer nenhum erro. Então nós precisamos de uma palavra que nós estudamos agora um pouquinho antes. Nós precisamos de... Quando estiver passando por tudo isso. Confiança. Valeu. Confiança. Amém? Também. Discernimento, confiança. Ah, mas nós estamos passando por isso. Não é verdade? Passando por essa crise.
é experimentar o Espírito Santo e ele vai nos dar confiança. Vocês conhecem aquela história dos discípulos no caminho de Emaús? Quem conhece essa história? Quem conhece essa história? Jaime. Só você, Jaime? Espera, eu tenho que colocar o óculos para mim ver quantas pessoas conhecem essa história, os discípulos no caminho de Emaús. Quem conhece? Luiz Carlos, lá fora. Então fala aí, Luiz. Já me falou, fala aí. Aí ele caminhou com o Senhor Jesus na estrada, até Emaús, na cidade. Aí a hora que partiu o pão ali, né, que eles viram que era o Senhor Jesus que estava com eles. Mas enquanto eles estavam andando na estrada e conversando, eles não viram que era Jesus. Somente no partir do pão ali, que eles viram que era Jesus. Amém? Concorda com isso aí? Ele falou assim, ele é a palavra. O que vocês acham? Tá certo aí, Jaime? O que você ia falar? Eu acrescento mais um aí. Então acrescenta aí. E aí os olhos deles foram abertos. Eles conseguiram enxergar. E aí? Mas aberto em que sentido? Por quê? Eles conviveram com Jesus ali antes da morte de Jesus. Não conviveram com Jesus ali antes da morte. Depois que ele morreu, eles ficaram, vamos dizer assim, chocados, preocupados com o que ia ser, com o que ia acontecer. E eles ficaram desorientados, mas por que eles ficaram? Pode alguém falar também, porque Falta de confiança. falta de confiança, porque eles... Porque Jesus falou que ele ia ressuscitar. Isto. Então o que acontece? Vamos lá na história. Está em Lucas 24, 13 e 15. Vamos ver se os dois relataram perfeitamente. Está lá na tela. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhe questionou: o que vamos preocupar e sobre o que ide discutindo durava vossa jornada? E eles pararam e entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos deste último dia? Ao que eles indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram porquanto foram de madrugada ao sepulcro. Mas Acho que tá bom. Tá bom. Acho que eu falei, obrigado, filho, obrigado. Acho que era só o 24, o 13 e o 15 só, mas tá bom, ficou bem
Mas os olhos deles estavam o quê? Impedidos de ver. Olha só essa versão, hein? Impedidos de ver. Estavam cegos. Não é verdade? Eles estavam cegos. E os dois ficaram desanimados e abatidos. Jesus tinha sido crucificado. Mas surgiu um estranho que abriu a Bíblia para eles e depois os seus olhos, para que identificassem. Como o Luiz Carlos falou um pouco, o Jaime falou um pouco a respeito disso, né, para identificar. As emoções deles mudaram, porque Jesus lhe mostrou algo que outros não viam. Isso é iluminação, e é que o Espírito veio fazer em nosso coração, iluminar, porque eles não estavam entendendo. Eles achavam que na visão deles acabou, não estava tudo terminado. Eles praticamente andaram de 11 a 12 quilômetros, murmurando, chorando, entristecidos, perdidos, até que um estranho aproxima deles. Esse estranho não era nada mais do que Jesus, que estava do lado deles, iluminando o entendimento deles, iluminando a visão, até que eles caíram em si. Amém? Que o Espírito Santo possa fazer isso no nosso coração também, durante todo o tempo. Essa é a missão dele. Então alguém pensa que a missão do Espírito Santo, tem pessoas que estão cheias de dons aí, fazendo tanta coisa na televisão e não enxerga um palmo diante do nariz com respeito à palavra de Deus. Então nós precisamos mais ser iluminados para a gente fazer a coisa certa. Amém? Por isso que as pessoas grudam em homens. Só fez uma cura, ele é o meu Deus. Tem gente que pode falar de Jesus, mas falou da pessoa, meu Deus do céu, viu no trem. Entendeu? Então, que estão cegos, eu acredito. Isso é iluminação. E é o que o Espírito veio fazer ao nosso coração. Quando ele acende a luz da glória de Deus sobre você, você sentirá então a alegria do Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Vocês estão entendendo, irmãos? Se as coisas não estiverem indo bem com você, mas se você estiver sendo iluminado pelo Espírito de Deus, você vai se sentir bem, você não vai sentir seu coração irado, você não vai sentir nada, porque Ele vai iluminar, sabe? Para a gente saber que Ele está ali. Eu estou com vocês. Eu me lembro quando eu estava passando por aquela pressão lá do mercado, eu descia todo dia 3 horas da manhã para orar lá em cima. Teve um dia que eu estava num desespero tão grande e deitei no altar. Para vocês terem uma noção, tinha um demônio, desde quando eu assumi ali, já estava esse negócio ali, que morava lá naquele fundo, habitava ali. Eu falava para ele, só você nem vem, do jeito que eu estou hoje. Já imaginou quando você está assim? Até o diabo às vezes corre. Então você está daquele jeito mesmo, eu estava num quebrantamento, não falar revolta não, eu estava num quebrantamento, me joguei, comecei a chorar. Aí de repente eu olhei lá no fim do banco ali, da fileira, vi como se fosse uma serpente enorme, gigante, e se transformou em algo que começou a rir, zombar. Aí eu levantei, sentei no segundo banco ali e eu deixava sempre meia luz para ninguém ver, pensar que alguém está roubando, mexendo lá. E eu comecei a adorar o Senhor. Enquanto eu adorava o Senhor, a presença dele manifestou do meu lado. Eu estou contigo. Não importa o que você esteja passando. A hora que ele falou, estou contigo, tudo desapareceu, tudo se tornou maravilhoso, tudo se tornou glorioso. Amém, irmãos? São experiências que a gente passa por várias vezes. No aeroporto, quando eu pastoreava lá também, passei por um episódio assim também. Estava num situação muito difícil. Mas a presença dele mostrou que ele estava ali comigo. Amém, irmãos?
Ele ilumina. E se ele não iluminar, nós vamos estar perdidos. Para a gente encerrar a direção espiritual, depois a gente, eu acredito na próxima, nós vamos falar de alguns exemplos. Bacana isso. Vários exemplos bíblicos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão aprendendo? Este é o quarto e último aspecto do benefício da obra iluminadora do Espírito Santo. Quarto, direção espiritual. A vida está cheia de decisão ou de decisões difíceis, do tipo que faz as pessoas desejarem arrancar. Quem tem, né? Tem uns que não tem jeito, você que faz, né? Que faz as pessoas arrancar os cabelos. No Espírito Santo você tem um guia que já passou por essa mesma estrada antes de você e sabe onde você deve ir, quando precisa e o quanto precisa chegar. Amém? Chegar a uma saída, alguém que já passou por essa estrada e sabe. Vamos falar da orientação do Espírito. Nós vamos falar da orientação do Espírito mais adiante, portanto, não quero que demorar demais neste assunto. É preciso lembrar, no entanto, que, embora estejamos dividindo a obra do Espírito Santo em várias categorias, com o propósito de estudar e analisar na vida real do Espírito Santo, que não opera em pequenos compartimentos. Eu preciso ler alguma coisa para mim concluir esse assunto. A sobreposição e fecundação cruzada entre os aspectos, vocês vão entender, do seu ministério. Portanto, é correto falarmos um pouco sobre a orientação do Espírito como um elemento da sua iluminação. A orientação, a gente precisa de orientação. Eu preciso de orientação. E sempre quando as coisas estão difíceis, eu vou buscar orientação nele. Até que ele não me oriente ainda, eu fico ali. Eu vou vários dias, mas sempre ele orienta a gente em tudo que a gente precisar. Na orientação e na sua iluminação. E nós vamos discutir sobre orientação, sobre esse assunto um pouquinho no próximo capítulo. Em Atos 8 encontramos o evangelista Filipe, que estivera em Samaria, iniciar ali um reavivamento. Todo mundo conhece essa história, já preguei sobre ele aqui. E quando as coisas começavam a engrenar, eu preguei sobre isso já, Deus o tirou de Samaria e o colocou numa estrada deserta. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito, mas não do nosso jeito, da nossa maneira. Amém? Poxa, Senhor, estava tão legal aqui, estava bem, o negócio aqui estava, um peixe atrás do outro, e agora o Senhor me trouxe para esse lugar. Não, nós precisamos aprender a ser orientado. A orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Ali estava começando a engrenar, as pessoas estavam sendo abençoadas, os milagres acontecendo, e aquela coisa mais linda. Eu vou abrir, vou colocar. Eu acho interessante isso. Eu vou colocar o nome aqui, avivamento não sei o quê, vou colocar o nome
Está entendendo, irmãos? Para quê? Para arrebanhar aquele povo no intuito não da obra de Deus, mas a seu bel prazer. Me desculpa. Deus dá o dom para a pessoa, porque Filipe, ele poderia falar, não, isso está errado, eu vou pôr o nome de uma igreja aqui para mim, ué. Eu estou pregando, está todo mundo feliz com a minha pregação, está tendo cura, tá? É o meu ministério, eu sou a pessoa, eu sou o cara, desculpa da expressão, irmãos. Ele poderia ter feito isso, que muita gente hoje faz qualquer coisa. E arruma um meio das pessoas ficarem presas neles. E eu não concordo com isso. Porque nós somos de Deus. Se a obra está dando fruto, Ele nos leva para outro lugar, que ainda está começando, é porque Ele é o dono da obra, não sou eu sou apenas um serviçal, um obreiro. Ah, não, vou colocar meu nome Elias e bota uma foto minha da Benedita lá, vai ficar a coisa mais linda. E lá fora, ultimamente é só loiro que tem, vamos colocar um negócio, né, diferente lá. É que os milagres acontecem, e Deus permite, porque o dom está ali. Mas a grande verdade, a obra é de Deus. Filipe poderia ter feito isso. Não tem um homem que hoje, nessa terra, que fez o que Filipe fez ali em Samaria. E Deus leva ele para um lugar deserto. Onde o Espírito fez encontrar um funcionário do governo da Etiópia. Filipe obedeceu ao Espírito, levou o homem a ter fé em Jesus e o batizou. A seguir, o Espírito arrebatou Filipe e levou a uma incumbência seguinte, uma outra missão. Amém? Vamos parar por aqui. O Senhor é quem manda. Ele é o dono. Ele nos orienta e nós obedecemos a sua orientação. Estamos aqui para aprender isso. Que o Espírito Santo é aquele que vai iluminar, aquele que iluminou o teu coração, a tua mente. Em momentos difíceis, Ele vai te iluminar. Em momentos difíceis, Ele vai te mostrar o caminho, aonde você deve chegar. Aonde eu vou, eu não sei, mas Ele sabe, Ele vai nos mostrar. Amém? Mostrou para Paulo, ó, seu ministério está encerrando, Paulo. Tá. Amém? Quando você fica assim, não sei o que é verdade, não vai acontecer nada. Vai acontecer o que o Senhor determinou. Amém? Então vamos nos colocar em pé. E nós vamos orar. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.